Se você ganhasse na loteria hoje, ou a oportunidade da sua vida batesse na sua porta, você abriria ou daria dois passos para trás? E aí eu te pergunto, por que a sorte não pode bater na sua porta? Mas na realidade, eu preciso te perguntar, você não abriria a porta para a sorte? E assim, nem tudo que a gente recebe do mundo é sorte, destino, universo. Às vezes, a maior parte das vezes é trabalho duro, muito esforço, tempo, desgaste. Então, por que temer colher frutos de todo esse esforço? Se você, assim como eu, já ficou paralisada por ter boas ideias, ideias boas até demais, a gente precisa conversar, porque o medo do sucesso é maior que o medo do fracasso. Oi, minha gente, eu sou a Tavinha. Aqui eu falo sobre vida adulta, rotina, dia a dia, reflexões e muito mais. Tudo que a gente precisava ou precisa conversar com alguém e a gente vê que não tem alguém para conversar, eu tô aqui para isso. Eu destrincho as coisas da minha cabeça e vocês e de vocês e a gente junta tudo e vê no que vai dar. Quando a gente tem ideias boas, ou boas até demais, e a gente paralisa, essa paralisia tem nome, chamada complexo de Jonas. O psicólogo humanista Abraham Maslow, desculpem se eu errar os nomes, não sou obrigada a saber o nome certinho de todo mundo também não. O psicólogo humanista Abraham Maslow trouxe esse termo, complexo de Jonas. Ele traz referência a uma passagem bíblica onde Jonas recebe um destino de Deus grandioso e ele foge por medo dessa grandeza. Esse complexo, ele explica a nossa tendência de fugir ao nosso destino ou a coisas que podem nos transformar muito maior do que temos hoje. Deu pra entender? Para explicar um pouquinho para vocês, é, eu tive uma sensação muito parecida com isso. Esses dias eu estava em casa e eu quebrei o pé. Para quem não sabe, eu falo isso no vídeo anterior, sobre o surto de janeiro. Eu quebrei o pé. E aí eu tô precisando criar mais conteúdo, eu tô pensando muito isso, tô elaborando muitos conteúdos. E aí quando eu tava indo na pia levar um copo de água no meu prato, eu percebi que eu consegui ver como seriam os meus conteúdos do vídeo curto, sabe? Eu consegui visualizar aquilo. Eu percebi que daria muito certo, mas daria certo até demais. E aí eu tive um medo tão grande disso dar certo, que eu escrevi, eu planejei como seria minha entrada e minha saída no vídeo curto, onde ficaria o celular, posicionei o celular, testei algumas vezes e eu não consegui dormir naquela noite pensando o quanto essa ideia vai ser boa. Porém, até agora não saiu um vídeo sequer. Sim, o grande complexo de Jonas. Eu paralisei e não consegui pensar em postar um vídeo sequer, em gravar um vídeo sequer. E coloquei um monte de obstáculos nisso. Eu fiquei pensando em um monte de coisa que poderia dar errado ou que poderia dar certo até demais. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu tô com o pé quebrado. Como é que eu vou passear pela casa? Porque o intuito meu seria eu andar, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu vou andando mancando, o vídeo vai ficar estranho. E aí quando eu melhorar do pé e eu começar a criar conteúdo, as pessoas vão falar, nossa, que estranho, você anda diferente agora. E eu ficar, meu Deus do céu, eu ando diferente. Nossa, meu pé amado. E se eu estourar com 3 vídeos e virar um hit por aí, e as pessoas simplesmente verem o meu vídeo mais estourado e mais furada a bolha, eu mancando, porque eu comecei meus vídeos mancando, porque eu comecei com o pé quebrado. E aí eu vou trazer para vocês um termo que eu vi na internet esses dias que se chama problemas unicórnio. É, unicórnios são lindos, maravilhosos, porém não existem. Então a gente foca em problemas que não existem. Cavalos existem, unicórnios não. Eu vi um vídeo de uma criadora de conteúdo falando sobre isso, e ela explica que a gente foca em problemas que não existem por conta de problemas que existem. Deixa eu explicar direitinho. Ela estava falando sobre vestibular, sobre concurso público, que seria estudar e tudo mais. Esse é o problema cavalo. Se você está estudando direito, se você está vendo realmente as coisas que tem no edital. E o problema unicórnio é se você conseguir passar, ou você conseguir passar, você não gostar do seu trabalho. Ele ser concursado, você estudou pra caramba pra aquilo e não gostou do trabalho. Tá, mas você nem passou.
Como é que você vai se preocupar com uma coisa que pode ser que nunca aconteça? Então, ela trouxe muito essa ideia. E aí quando vi o vídeo dela, eu pensei na hora em mim. Na hora eu pensei, nossa, eu travei nesses dias por causa disso. Porque eu fiquei pensando que pode ser que eu estoure em 2, 3 vídeos, e aí com 2, 3 vídeos eu vire história bolha, eu vire papo pra todo mundo, e todo mundo vai ver eu mancando. Só que eu nem gravei o conteúdo, eu nem postei o conteúdo. E pode ser que quando eu comece a gravar conteúdo, eu seja extremamente flopada. E eu só comece a ganhar muitos seguidores depois de, sei lá, centésimo vídeo. Então, meio que eu tô me preocupando com uma coisa que não existe. Eu sei que a internet é um campo muito minado, onde a gente não sabe onde vai pisar e pode ser que estoure uma mina gigantesca e exploda você daí. Porém, é, a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente isso. Então, por que se preocupar com uma coisa que eu não faço a menor ideia? Eu tô preocupada com a fama, sendo que eu nem postei um primeiro vídeo. A situação é essa, sabe? E aí, conforme eu fui escrevendo sobre isso, quando eu vi o vídeo dela falando sobre o problema unicórnio, eu fui escrevendo sobre isso e eu fui pensando muito nisso, de quanto a gente tem medo de coisas que não são reais. A gente tem um pavor gigantesco de dar certo. E é, e é isso que é mais engraçado. Eu não tenho medo do fracasso, de ninguém assistir meus vídeos, de ninguém falar sobre mim, de eu ficar gravando conteúdo aqui, só eu mesmo assistir meus conteúdos. Na verdade, eu tenho medo de todo mundo assistir meus vídeos, todo mundo gostar dos meus vídeos e eu ter que sair do trabalho, porque agora eu vou me empenhar pra fazer as coisas na internet. E talvez eu não dê conta de ser boa o suficiente com aquilo que as pessoas esperam, eu não consiga suprir as expectativas das pessoas. Talvez quando eu sair do trabalho e eu começar a trabalhar só para isso, eu não vou conseguir trazer tantos conteúdos bons quando eu trago enquanto eu trabalho, porque na minha cabeça, só nesse surto de ficar trabalhando e fazendo conteúdo ao mesmo tempo é que vai dar certo. Pausar e ter um tempo de qualidade para criar meus conteúdos e fazer as coisas e me dedicar para isso, talvez não vai ser o melhor jeito? Que pensamento é esse? Que raio de pensamento é esse, sabe? Então, conforme eu fui pesquisando um pouco sobre isso, eu conheci o psicólogo Otto Rank. Otto Rank. Ele fala que o ser humano tem dois medos: o medo da vida e o medo da morte. E é engraçado porque a gente só acha que a gente tem o medo da morte, né? A morte física mesmo, você morrer, mas a gente também tem medo de viver. E ele fala sobre o medo de viver, que é o medo de se tornar tão diferente ao ponto que você não vai conseguir estar em um ambiente com outras pessoas. Você vai ser tão diferente, você vai se destacar tanto que você vai ficar sozinho e aí você tem medo de se destacar. Então, por isso que você tenta se encaixar em outros padrões e se encaixar com as pessoas e falar como elas, andar como elas, pensar como elas, porque aí pelo menos você vai estar numa comunidade, você vai estar com pessoas e é mais fácil viver assim. Só que o ser humano, ele nasceu pra ser diferente. Ao mesmo tempo que ele também nasceu pra ser igual a todo mundo, sabe? Você nasceu pra ser igual a todo mundo. Mimi! Ao mesmo tempo que você nasceu pra ser igual a todo mundo, você também nasceu pra ser diferente, sabe? Nós somos diferentes e somos iguais ao mesmo tempo. E aí ele fala que no meio de uma multidão, a gente cria um sentimento de querer existir, de querer ser diferente. Mas quando a gente começa a sair da curva e ser diferente demais, a gente fica com medo de ser diferente demais e quer voltar para ser igual a todo mundo, sabe? Poder palestrar por aí, fazer podcasts. Falando nisso, eu lancei meu primeiro episódio de podcast. Não ouviu, não? Tá aí no canal. Bem bonito, tá na playlist podcast, mas eu vou deixar também aqui o card do podcast, tá? Vai lá, ouvir. Tá muito legal. E aí eu sempre quis falar para multidões, sabe? Falar para todo mundo, falar com plateias e plateias. Quero também fazer encontrinhos com várias pessoas que assistem meu conteúdo, gravar um monte de podcast com várias pessoas, muita coisa legal. Mas ao mesmo tempo eu tenho um pavor tão grande disso acontecer. Porque se isso acontecer significa que eu venci. E caramba, vencer dá um trabalhão. Mas até vencer dá um trabalhão também. A gente trabalha muito para chegar lá. A gente se esforça muito para chegar lá. E quando a gente chega lá, a gente fica desesperada porque a gente acha que não tá pronto. A gente tá pronto, a gente trabalhou muito para estar pronto. Entende? O sucesso vem para quem tá pronto. Porque você lutou pra caramba, então você tá pronto para isso.
Quando o sucesso vem, você consegue lidar com aquilo. É, por exemplo, você está no trabalho e você ganhou uma promoção. E aí você pensa, eu não sou capaz dessa promoção. Mas você trabalhou muito para chegar ali, para alguém te ver e falar, nossa, ele é competente para isso. É meio que as pessoas elas acreditam na gente e nos dão uma promoção. Vocês acreditam em mim, assistem meus conteúdos e curtem. E eu não acredito em mim. Eu não acredito que eu possa estar ganhando esse tipo de visibilidade, de brilho, sabe? Isso não é justo com a gente, porque as pessoas acreditam na gente, mas se a gente não acredita na gente, você mesmo se põe pra baixo, sendo que tem um monte de gente falando que você é competente, sim, e que você sim merece aquela vaga, você sim merece aquela promoção, você sim merece o palco que você tá ganhando, você sim merece estar naquele palco e falar para milhões de pessoas, você merece esse convite para podcast, você merece. Você trabalhou muito para isso. A gente se coloca numa bolha de que a gente não tá pronto, não tá legal, falta muita coisa, mas não falta. Não falta. Porque as oportunidades bateram na sua porta porque não faltam. Não faltam. Não falta nada. Sabe? Você pode melhorar coisas, mas não tá faltando. Porque se faltasse, a oportunidade não chegava na sua porta. Se você não fosse comunicativa, não chegaria uma oportunidade para você de ser líder, de ser gerente não sei, mas sabe, de liderar pessoas, porque você é uma pessoa comunicativa que sabe bem se comunicar, então as pessoas olharam para você e falaram, caramba, essa pessoa aqui, ela tem possibilidade de poder falar com as pessoas e conseguir organizar, conseguir trazer o que a chefia quer para essa pessoa. Então, por que raios você acha que você não pode? Nossa, você é uma pessoa muito inteligente. E aí as pessoas começam a te usar isso, usar você como base para falar as coisas. E aí você pensa, meu Deus, as pessoas estão usando a mim como referência. Meu Jesus, elas são malucas. Não, você é inteligente, então as pessoas usam você de referência, as pessoas se inspiram em você. Gente, pelo amor de Deus, quem se inspira em um copo vazio? Ninguém se inspira onde não há inspiração, onde não há o que se inspirar. Se as pessoas se inspiram em você, se as pessoas veem grandeza em você, é porque você tem. A gente tem que parar de achar as coisas, parar de focar em problemas unicórnios, problemas que não existem, problemas de um possível talvez, e começar a olhar a grandeza que a gente tem hoje. As coisas boas que a gente tem hoje, o sucesso que a gente pode ter hoje, o que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais. Então eu fico pensando uma iluminação melhor, uma iluminação aqui da casa, um áudio melhor, eu quero comprar um microfone muito, mil vezes melhor que esse aqui. Tanto que ele tá dando muito problema. Eu nem sei se tá gravando isso. Eu nem sei se o áudio tá indo, porque ele, cara que eu dou play e ele simplesmente zero áudio. Eu fico sem áudio nenhum. Não há como alguém se inspirar em você se não há inspiração. Não tem como. Beber de uma fonte seca. Não existe isso. Então, esse mesmo pensamento do Otto Henke, o psicanalista, eu também vi algumas referências de Nietzsche. Gente, eu não sei se estou falando certo, Nietzsche. E ele fala sobre o medo de ser diferente, isolar a gente, sabe? Então, às vezes a gente fica com muito medo de ganhar aquela promoção zona no trabalho, porque você se destacou, você brilhou e agora você não pode mais ser só você mesma, simples. Você vai ter que ser mais e você vai se destacar. E quando você for na roda de amigos e os seus amigos estiverem falando como a vida deles é um fracasso, você não vai poder falar isso, porque sua vida é boa e você tá ganhando mais, você tem uma promoção legal. E eu sei que é ridículo a gente pensar nisso, mas a gente quer se encaixar. A gente quer andar com as pessoas e falar as mesmas coisas que elas. Mas você não vai mais poder fazer isso. E aí vai estar na hora de mudar de amigos. Ou de simplesmente falar pra eles, que pena. Escuta, né, dá conselho, mas fazer o quê? A vida continua. E aí a gente pode se encontrar com um peso muito grande que as pessoas olharem feio pra você, porque agora você tem uma vida de sucesso, muito boa. E por que eu vou dar alguém que só fala coisa boa da vida? Não, eu não quero reclamar. Então, meio que se afasta desse tipo de gente, é até bom, porque limpa muito o seu ambiente. Tem pessoas que não querem ver o seu sucesso, porque querem ver seu fracasso, porque aí você fracassa junto com elas e todo mundo anda fracassado. Não tenham medo do sucesso, porque vocês andam com pessoas que querem seu fracasso. Não tenham medo do sucesso, porque na cabeça de vocês, vocês não merecem o sucesso. Vocês merecem só o fracasso.
Vocês não merecem um fracasso. Vocês merecem sucesso. E muito sucesso. Muito brilho, muito holofote em cima de vocês, muito prestígio. Porque a gente luta por isso. A gente estuda, a gente procura referência, a gente se aperfeiçoa. Ah, muitas das pessoas fazem terapia para procurar ser melhores, mas elas se enfiam em relacionamentos com pessoas ruins porque elas acham que é isso que elas merecem. Mas você tá lutando pra ser uma pessoa melhor e é isso que você merece? Pessoas ruins à sua volta? Acho que não. Tanto que traz muito uma frase muito importante de Nietzsche, e eu não sei exatamente agora se foi ele que falou ou se somente é uma referência de todo o contexto, de tudo que ele fala, e aí você pode resumir e trazer essa frase. Calma, calma, eu pesquisei, mas nem tanto assim. O conceito da grandeza é ser capaz de ser diferente. Então a gente não pode ter medo de ser diferente, porque é isso que vai fazer a gente ser grande. A gente não pode ter medo de ser a primeira youtuber da família, de ser a primeira em comunicação, de ser a primeira a falar, de ser a primeira pessoa a demonstrar interesse sobre aquele assunto e dar a cara a tapa por ele. Então, não tenham medo, porque vocês estão no caminho da grandeza ainda. Vocês nem estão grandes para ficar com medo de uma coisa que ainda nem chegou. Vamos focar em ser melhor a cada momento, de estudar mais e procurar mais e trazer mais. E vai trazendo esse ciclo que uma hora a sorte vai bater na sua porta. A sorte. E quando ela bater na sua porta, faz um favor de abrir, filha. Faz favor pra mim, pra você. Aqui, ó. Combinado de nós dois. Abre essa porta. Dá essa oportunidade. Porque nossa sorte. Um trabalho duro. Trabalho muito esforço. Tem um peixe, trabalho. Um beijo. Acho que a série deve estar pegando. Porque, não sei, instinto mesmo. Se a minha teoria é que uma sim, uma não tá pegando, então essa tá pegando.